chamando as coisas que não são, como se já fossem. Palavras de fé liberam promessas. No livro de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24 diz: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A palavra de Deus tem sido falada no mundo como nunca antes tinha sido. Temos aprendido muitas coisas, porém, no processo de aprendizado há sempre alguns mal-entendidos que trazem confusão sobre a mensagem da fé e da confissão. Algumas pessoas dizem que você está errado se disser qualquer coisa diferente do que é ideal para os dias de hoje. Mas nós vemos princípios muito diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se vocês notarem nas Escrituras, verão que Deus sempre falou antes de fazer. Como, por exemplo, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao seu profeta que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Preste atenção. Deus disse: para que as coisas se manifestem, Deus tem que ter a coisa dita na terra, e é disso que a profecia trata. Algumas coisas nunca vão acontecer, até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Estamos falando aqui de inspiração vinda de Deus para proclamar promessas e colocar as coisas em movimento nessa terra. A palavra produz a fé para as coisas que Deus já nos deu, e é assim que espiritualmente funciona. Em algumas igrejas contam histórias bíblicas, mas eles sempre deixam uma ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem. Eles contam como Davi matou Golias, mas deixaram a ideia de que Deus tinha feito aquilo. Mas não, Deus não tinha feito aquilo. 5 vezes antes de Davi matar um gigante, ele disse o que ele iria fazer. Ele disse que ia cortar a cabeça do gigante. Ele disse quem era aquele filisteu incircunciso que ousava zombar do exército do Deus vivo. Ele disse. Aqui está o princípio de tudo: dizer. Quando você estuda as Escrituras, você descobre que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Repito, você descobre ao estudar as Escrituras que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Para que as promessas se cumpram, você precisa falar, profetizar, acreditar, para depois receber. No primeiro capítulo de Gênesis, antes de criar qualquer coisa, Deus disse. No Evangelho de João, diz que no princípio a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar coisas que não são como se já fossem. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o verso 3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, tudo começou com palavras. Em Gênesis, na maioria das vezes, quando Deus disse algo, logo em seguida Deus viu. Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa
e separou a luz das trevas. E assim segue o capítulo. Deus dizendo e depois vendo que era bom. Deus nunca viu até que ele dissesse, porque é necessário falar dessa palavra para trazer a manifestação daquilo. Quando Deus começou a falar, a criação aconteceu e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa, na verdade, são palavras faladas. Você expressa uma mensagem falando como ela é. Por exemplo, você pode ter uma imagem dentro de você, mas a forma que é dada a essa imagem foi criada através de palavras. A forma como você se expressa para outras pessoas e revela-se para elas é através de palavras. As palavras criam imagens. Exemplo, eu falo carro e você imagina um carro. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual esse universo é contínuo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata, ou seja, a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas, ou seja, o universo, com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Lindo isso. Agora eu vou te dar uma notícia. Esse poder ainda está disponível hoje, mas existe um porém. Ele tem que habitar em você. Jesus mesmo disse que se habitarmos nele, e se as palavras dele habitarem em nós, poderemos pedir o que quisermos que ele dará. Jesus é a exata expressão da substância de Deus, do que Deus é. A Bíblia não faz tudo para você, a não ser te dar conhecimento. Mas se este conhecimento vai para dentro de você, vira poder. A ciência achava por anos que o átomo era a menor partícula que existia, mas eles dividiram o átomo e foi aí que acharam o poder. E agora eles descobriram que há partículas que podem ser mais reduzidas do que as partículas subatômicas, que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem, mas eles não conseguiam achá-las. Até que alguém começou a falar sobre elas, a buscar por elas. Então, elas apareceram. Você lembra o que Jesus disse em Lucas 11:9? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A ciência está começando a provar o que Jesus falou 2000 anos atrás. Que você pode ter o que você diz, se você crer e não duvidar do seu coração, porque as palavras estão cheias de substâncias e estão dando forma às coisas que se esperam. Algumas vezes as pessoas substituem a esperança por fé. Mas sabe, se você tiver toda a fé na palavra, mas não tiver esperança, não terá nada de onde a fé tirará a substância. E algumas vezes essa é a razão que alguém diz: poxa, o que aconteceu com fulano? Ele teve fé, mas não funcionou. E pode ter sido esse o problema. Ele teve fé, mas não liberou nada disso. A Bíblia revela que a forma que você libera a fé é por palavras. Todo aquele que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer no que diz, acontecerá. Ou seja, você não tinha, mas vai ter tudo o que disser. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz.
É um ciclo de manifestação que se forma. Vai acontecer algo com você quando você ouvir a sua própria voz dizendo o que Deus disse. Isso entra em você, se torna parte de você e renova sua mente pela palavra de Deus. Isso muda tudo e a sua vida nunca mais será a mesma. Não há nenhum princípio específico na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar coisas que não são como se já fossem. Estamos falando de promessas que Deus nos deu na sua palavra. A maioria dos cristãos gasta a maioria do tempo orando e tentando falar com Deus para que Ele faça coisas que Ele já fez, para dar aquilo que Ele já deu, quando na verdade se trata de usar a fé que vem da palavra de Deus e falar, proclamar, chamar essas coisas à manifestação. Ou seja, quando elas não estiverem lá, você pode chamá-las. Vemos muitos milagres que acontecem no dia de hoje. Muitos que não são cristãos não entendem a cura de alguma doença pela fé. É muito simples. Você está chamando por aquilo que ainda não tem. Não faz sentido ficar remoendo a doença, pois fazendo isso, você estará estabelecendo essa verdade em sua vida. Ou seja, este é um fato presente, mas não é a verdade. A verdade é que por suas pisaduras nós já fomos sarados há mais de 2000 anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso. Você tem que liberar isso para a sua vida, através das suas palavras, para que o poder de Deus se manifeste. Existe um salmo dizendo que Deus enviou a sua palavra e os curou. Aí está a palavra de novo. Deus enviou a sua palavra. Bem, Ele enviou Jesus e os curou. Em Romanos 10, versículo 9 diz: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que estar no seu coração, tem que estar dentro de você, tem que ser parte de você. Não é suficiente só saber sobre isso. Não é suficiente só saber o que Deus diz, mas é importante andar nesse princípio. Certas pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes preferem falar da doença ou de alguém que já morreu dessa doença. Isso é um princípio básico. Você nunca resolve o problema falando do problema. Você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta. E a resposta é que Deus enviou sua palavra e os curou. E a palavra continua curando e libertando. Mas você precisa dar voz a ela. Você tem que tê-la em sua boca. Um médico, professor universitário já dizia: se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto consciente quanto inconscientemente. Pensando agora ao contrário, se você acredita que vai ficar doente, você vai fazer coisas, pensar e dizer coisas que vão fazer com que você fique doente. Em outras palavras, você terá o que diz, terá o que acredita, fala e declara. É o poder de acreditar. Até a ciência já provou que funciona. Deus deu para as pessoas a sabedoria para explorar o mundo e descobrir coisas. Então, graças a Ele, existem pessoas capacitadas, como médicos, cientistas e psicólogos. Então, não deixe de ir, mas assuma a cura para si em cima da palavra de Deus. Você deve ser consciente com o que crê. Não libere palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Creia em tudo o que está fazendo. Toda cura vem de Deus, mas há um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito, dentro do seu ser, para onde ela irá dar a você a fé
para falar palavras que mudarão realidades. A palavra de Deus provê a fé, que é requerida para a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar a promessa da palavra de Deus, então essa palavra produz fé para isso. Aonde você vai encontrar fé para a cura? Nas passagens sobre cura. Isso vem pelo ouvir e vem mais rápido se você ouve sua voz falando e citando o que Deus diz. E esta é a essência disso. Chame as coisas que ainda não são, como se fosse. Libere sua fé com as palavras que saem da sua boca e viva os sonhos perfeitos que Deus sonhou para a sua vida. A promessa já existe, mas depende exclusivamente de você fazer com que elas se cumpram. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos neste momento por mais esta palavra que vem do seu trono de glória. Pai, muitos de nós ainda não compreendemos muitos mistérios que vêm de Ti. Aprendemos hoje sobre o poder de dizer, para que as promessas se manifestem. Muitas das suas promessas já foram liberadas, Pai. Porém, precisamos manifestá-las através do que dizemos com fé. Creio, Senhor, que depois desta mensagem, muitos dos seus filhos e filhas mudarão a sua postura com relação às suas vidas. Que eles assumam os seus papéis como verdadeiros filhos e filhas seus, para que o seu plano se cumpra na vida de cada uma delas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Posicione-se e mude a sua vida. Seu posicionamento define os seus limites. Em 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Posicionamento é algo que pode mudar completamente a nossa história com Deus. Porque dependendo do jeito que você se posiciona, isso vai influenciar diretamente naquilo que você vai experimentar na sua caminhada de fé. Você sabia que a maior parte das frustrações que temos em nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa no que Ele pode fazer, mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas nem sempre nos posicionamos em relação a isso. Muitos cristãos perguntam: por que Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos? Deus responde também com uma pergunta: por que vocês não escolhem se preparar para as oportunidades que eu desejo colocar diante de vós? A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Na vida de José, por exemplo, aquilo que Deus o prometeu não dependeu de nada mais do que uma única coisa chamada processo. José não ficou se lamentando porque a promessa em um sonho que ele recebeu não havia se cumprido. Ele se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se formos analisar cada herói da fé, se formos analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive Jesus, vamos perceber que todos eles enfrentaram ao chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus, quando foi ser batizado,
fez com que João Batista questionasse, falando: quem sou eu para batizá-lo? Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse. Pedro tentou poupar Jesus da cruz e ele o repreendeu porque ele crê e entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: tudo está consumado. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo que tudo se cumpriu, todo o propósito para o qual ele veio. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem todos os dias chegava diante de uma estátua de um santo e implorava ajuda para ganhar na loteria. Ele chorava, pedia, suplicava, até que um dia aquela estátua não aguentou mais. Tomou vida e falou: por favor, eu te imploro, compra um bilhete. É interessante, porque às vezes clamamos para que a chuva venha, só que ela não vem, porque não aramos o campo ainda. Se você clama para que a chuva venha e não preparou o campo, quer dizer que a chuva vai destruir tudo o que você tem. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O seu posicionamento define os seus limites. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então, o que vai limitar a sua caminhada é o seu posicionamento. A palavra de Deus, em vários momentos, libera promessas sobre nós. Passagens onde Deus nos libera bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas existe uma condição: é preciso sacrifício. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Às vezes nos perguntamos o porquê que o renovo não veio, mas talvez Deus esteja nos perguntando o porquê o seu clamor não chegou a ele ainda. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Isso não é sobre troca, é sobre posicionamento. Porque se você não se posicionar, as promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque Ele deixou de ser fiel, nem deixou de ser Deus. É porque você não estava preparado para receber o que Ele queria derramar sobre você. Em Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui libera poder sobre eles, mas existe uma condição, ou seja, eles deveriam permanecer, ficar em Jerusalém. Em Jeremias 29:12-13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão quando me procurarem de todo o coração. Qual o seu posicionamento quando você procura a Deus em oração? Como diz nessa passagem, Deus ouvirá o seu clamor e oração apenas quando você o procurar de todo o coração. No livro de Marcos 11:23-24 diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei.
É muito fácil instigarmos a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que podem acontecer. Você sai do culto ou da missa em uma atmosfera de fé. Os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada, tem uma palavra de fé sendo gerada em seu coração. Só que durante a semana não tem um pastor, um padre, um pregador ou um missionário, seja quem for, para ministrar sobre o que você ouviu no domingo. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando na sua casa. A questão é, até que ponto eu confio naquilo que eu declarei que ele pode fazer? A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio dele foi continuar acreditando em uma direção que Deus deu, depois de décadas de nada acontecendo. Noé recebeu uma direção de Deus e permaneceu firme durante dezenas de anos. Recebemos dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes nos distanciamos por causa de uma simples crise. Posicionamento determina os seus limites. Em Mateus 10:32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus nos diz que morreu por nós na cruz em nosso lugar, mas precisamos fazer uma coisa: confessar diante das pessoas, para Ele nos confessar diante de Deus. Existem condições para a salvação. Nós somos salvos por graça mediante a fé, mas precisamos declarar para o céu, a terra e o inferno ouvir. Em João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só dá para permanecer em algo que já chegou a mim. A palavra só permanece naqueles que a receberam. O problema é que cremos apenas na segunda parte da frase. Existem pessoas que ficam esperneando e perguntando: o que aconteceu? É porque toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas ela precisa estar dentro de você. Para que um sacerdote ministre algo com autoridade, é preciso antes ter sido gerado através da palavra. Em Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 23 diz: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o Espírito tem o lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem se refere ao pai preocupado com as manifestações demoníacas durante anos do seu filho. A questão não é se Deus pode fazer, porque a palavra diz que para todas as promessas que Ele liberou, nós já temos dele o sim e o amém. Então, o que você precisa para viver o milagre é se posicionar e não duvidar. A fé não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. Vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Se você não está usando sua fé para as coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Não confunda pensamento positivo com fé. Um exemplo de pensamento positivo: cara, eu acho que naquela entrevista, se gostarem de mim, aquele emprego pode ser meu. Eu acho que isso pode acontecer. Ou seja, uma expectativa em situações e pessoas. A fé, diferentemente, refere-se a tratar as coisas que não são como se já fossem. Existe o interesse de Deus em mudar a sua história.
muito maior do que a sua. Deus não quer te ajudar a pagar alguns boletos, a comprar uma casa própria, a ter um carro novo. Ele quer te dar vida eterna. E a vida eterna não começa quando morremos. A vida eterna começa a partir do dia que você conhece Jesus verdadeiramente, em espírito e verdade. Se você aceitou Jesus hoje, a vida eterna começa hoje. Entenda isso. Durante séculos, Deus se calou na humanidade. Durante 300 anos, houve o silêncio de Deus. Ele quebrou o silêncio através de um homem chamado João Batista. Só que quando vamos ler a história dele, entendemos que a sua mãe tinha um ventre estéril. E do outro lado existia Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Você sabe o que Deus está nos mostrando? Que depois desses 300 anos de silêncio, Ele não depende de circunstâncias para gerar o futuro. O mesmo Deus que criou tudo só pela palavra em Gênesis ainda existe. Você não precisa de uma oração forte, de uma nova revelação, de uma pregação. Você só precisa de uma palavra de Deus, que tudo ao redor vai ser transformado, se você tiver um posicionamento. Estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Repito, estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Não esqueça disso. Deus não chamou você para ficar de fora vendo Ele fazer. Deus chamou você para ser o centro do mover dele na terra. Não espere um milagre, você já é um milagre. Deus está esperando você ser milagre na vida de outra pessoa também. Pesque dentro de você o eu que está adormecido, alguém que Deus sempre quis que você fosse. Existe uma batalha para que possamos experimentar o novo de Deus, e essa batalha acontece dentro de nós. Toda batalha que travamos não tem a ver com as coisas que estão ao redor, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Existe um mundo dentro de nós que afeta o mundo que está ao nosso redor. Todo o nosso interior reflete em nosso posicionamento exterior. Uma simples mudança no seu interior não muda só a sua história, muda toda a história. A história do cristão não se resume naquilo que Deus vai fazer em você, mas começa em você e se estende a partir de você. Uma mão levantada pode fazer toda a diferença. A sua mão estendida hoje pode mudar toda a história da sua família, da sua casa, da sua nação. O problema da nossa geração é que queremos dar para os nossos filhos os presentes que não tivemos, quando na verdade temos que ensinar princípios e dar o exemplo que por vezes não tivemos. Seu filho não quer mais presentes, ele quer mais exemplos. Através do seu posicionamento, bênçãos serão liberadas. Posicione-se diante daquilo que Deus te prometeu, que você verá com seus próprios olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Ele é Deus, não é homem para que minta ou se arrependa. Ninguém pode impedir o seu querer. Deus deseja mudar a sua história. Quem será capaz de impedir que você experimente algo sobrenatural? Existem pessoas que ouviram falar de Deus a vida inteira, mas ainda não sabem quem Ele é. O povo de Deus está morrendo porque não o conhece e nem sabe do que Ele é capaz. Deixe Ele mudar a sua história hoje, mudar a sua casa, tirar a venda dos seus olhos, sarar as tuas feridas, te colocar de pé. Você que está cansado, corra para Deus. Ele te dará forças. Você precisa fazer apenas uma coisa:
posicionar-se. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, posicionamento é isto que precisamos fazer. Aprendemos, Senhor, que muitas das suas promessas já foram liberadas em nossa vida, porém o nosso posicionamento é que nos permite recebê-las. Muitos que oram comigo agora não compreendem isso, Pai. Toque-os agora através do seu Santo Espírito para que eles criem esse nível de consciência e a partir de hoje tome um posicionamento ativo em sua caminhada de fé. Que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Que este posicionamento libere as bênçãos já reservadas para cada um, para que o seu nome somente seja glorificado aqui nesta terra. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Maturidade nos relacionamentos. Em 1 Coríntios 13:11 diz: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade pode ser percebida na medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós somos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito mais restrito, porque nós só enxergamos aquele ponto de dor, seja uma dor emocional ou física. Por incrível que pareça, quando o sofrimento nos atinge, parece que ele faz um movimento através do qual retrocedemos na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes precisamos de uma experiência de distanciamento dele para podermos alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. Só enxergamos aquilo que nos faz sofrer. É por isso que precisamos de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. A nossa maturidade vai nos dando esse benefício, além de muitos outros, porque nada pode ser mais saudável na nossa vida emocional, física e espiritual que a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. Começamos a amadurecer já como crianças, quando aprendemos as regras e a distinguir o sim do não. Jean Piaget, um homem de grande importância para a educação, dizia que não adiantava você querer ensinar para uma criança as regras morais do certo e do errado com histórias muito complexas. Pois a melhor forma de ensinar uma criança é através de brincadeiras e estabelecendo regras. Assim ela amadurece sabendo distinguir o certo do errado. O amadurecimento é uma capacidade de estar em si para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer o contrário. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que temos do mundo parte da visão que temos de nós mesmos. É por isso que às vezes encontramos pessoas muito pessimistas com as outras. Não acreditam em ninguém e nem na bondade do outro. Isso é porque essa pessoa não se enxerga como uma pessoa boa. Ela faz uma leitura de si, não acha nada interessante e começa a fazer a leitura de todo mundo da maneira que enxerga a si mesma. O que precisamos ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós é determinante no olhar que temos sobre os outros.
É assim que amadurecemos, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois nos proporciona olhar para os outros também. As nossas relações humanas vão ficando muito mais saudáveis, na medida em que, sendo maduros, esse olhar nos joga para dentro e que depois nos devolve para o outro. Um olhar maduro, por exemplo, não se prende ao pouco que o outro nos revela. O imaturo diz: eu já sei quem é você. O maduro vai dizer: eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Nós estamos, por exemplo, em uma época que nos comunicamos com muita facilidade. E isso faz com que tenhamos facilmente opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas, e muitas vezes, ali no momento em que emitimos nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa senão mostrar a nossa imaturidade, com a pressa de dizer. É impressionante hoje em dia que uma pessoa nas redes sociais pode ser facilmente crucificada por uma notícia que nem sabemos se corresponde com a verdade, pois pode estar distorcida. Ou então alguém viu um detalhe em uma certa pessoa e classifica a mesma a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. A maturidade combina muito mais com o silêncio. Como a pessoa não tem o que dizer ainda, pois precisa formatar a sua opinião e pode ser que chegue à conclusão que nunca terá condições de dizer alguma coisa sobre aquele fato, pois não conheceu o fato como ele merecia ser conhecido, para que tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como conviveríamos melhor se deixássemos cair por terra essas pretensões de achar que conhecemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de uma forma tão apressada sobre as pessoas, de clausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos? São tantas pessoas achando no dia de hoje e poucas pessoas sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro. Isso é uma linguagem filosófica que pode parecer difícil, mas não é. A nossa razão não pode esgotar o outro, porque o outro continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. Quando somos imaturos, nós achamos que já sabemos, já esgotou as possibilidades do outro. Mas não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida, a partir de um determinado fato de um momento. Então, nós erramos menos quando nós enclausuramos o outro em nossas opiniões e nos achismos. Claro que é importante aquilo que você sabe sobre determinada pessoa. Só estou dizendo que a maturidade em nós amplia o nosso olhar, até mesmo para termos condições de dizer que não sabemos tudo sobre o outro. A maturidade nos livra do amor de posse, ou seja, identificamos que o outro não é uma extensão nossa, mesmo que seja nosso filho. A outra pessoa não tem obrigação de viver aquilo que queremos. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. É muito difícil porque, em nome do amor, nós ficamos imaturos a vida inteira. Como pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como totalmente outros e, em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha, para permitir que o filho seja quem ele pode ser. Dizer não a um filho quando ele ainda não sabe dizer sozinho é protegê-lo. Escolher por um filho no momento em que ele não pode escolher sozinho porque lhe falta maturidade é um gesto de amor.
Mas quando insistimos em decidir para um filho aquilo que ele já pode escolher sozinho, podendo gerar uma infelicidade no coração dele, estaremos desprotegendo com o desamor, com o nosso excesso. Os pais acabam ficando enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Nós ficamos cegos quando estamos regidos pela nossa imaturidade. O nosso olhar se apequena e não conseguimos ver muito além do nosso umbigo. E se não vemos além do nosso umbigo, muito menos vou ver o outro que precisa de compreensão. Maturidade é você permitir que o outro trace as linhas do próprio destino, do próprio caminho. Peça para Deus a graça de ter cada vez mais um olhar ampliado sobre as realidades e sobre as outras pessoas. Peça amor pela humanidade e não tenha medo dos pecados. Peça a força profética de enxergar os caminhos que te livre do pecado e das realidades que te desumaniza. É muito ruim ter um olhar redutor que muitas das vezes nos afastam do nosso filho, pai, mãe, amigo, irmão, por causa dos nossos preconceitos e da nossa visão limitada. Quanto mais Deus entra na nossa vida, mais vamos ampliando nosso olhar. Refletir é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais refletimos, mais mergulhamos no mistério de Cristo. Mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, com os olhos muito abertos para perceber todas as realidades que precisam de nós, que precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio. Um Deus que muda o nosso jeito de ser, um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai e mãe, que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras, ou esse filho que estamos perdendo por falta de regras. Um Deus que nos equilibra, que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos, de amar o que precisamos amar, de dizer o que precisamos dizer. Ore comigo assim. Senhor amado, entramos em sua santa presença. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, venho pedir que essa mensagem fale profundamente aos corações. Muitos de nós estamos perecendo pela falta de maturidade. Falta de maturidade em todas as áreas de nossa vida. Pedimos a Ti, através da ação do Seu Santo Espírito, que mudemos o nosso jeito de ser, que criemos a maturidade para gerir a nossa vida de acordo com a Sua vontade. Que sejamos pais e mães maduros, filhos maduros, amigos maduros. Que nossa vida seja regida pela maturidade que vem de Ti, através da sabedoria que vem do Seu trono de glória. Obrigado, Pai, pelo Seu zelo e amor. Perdoe-nos pela nossa imaturidade. Confiamos na Sua intervenção em nossa vida e que a Sua graça nos conduza pelos caminhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos,
somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a experimentar, primeiro, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 que diz: "E a paz de Deus que excede toda inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus." 2. A ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 que diz: "Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós." 3. A proteção em meio ao deserto. Salmo 23:4 que diz: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam." 4. A provisão. Filipenses 4:19 que diz: "O meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus." 5. O cuidado. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:7. 6. O renovo. Isaías 40:29-31 diz: "Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar." 7. Começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11 que diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." 8. Descanso. Mateus 11:28-30 diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." 9. União. Romanos 8:37-39 diz:
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 10. A paz. João 14, 27 diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 11. Salvação. Romanos 10, 9, que diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço, dentre várias outras. A Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. A Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. Talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Por exemplo, Abraão, ele teve que abrir mão de tudo, até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus escolhe Moisés, ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó. Ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Mas Deus o levanta como libertador do seu povo. Quando Noé começa a construir uma arca, nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Davi, perseguido por aquele que ele mais amava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Assim como Jesus também foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa, mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. A nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível. Quando eles se quebravam, não tinha mais valor, porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam, da forma como eles são feitos. Até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro. Então começou uma arte. Os vasos quebrados agora são restaurados. E a partir daquele momento, vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram, porque as marcas deles os tornaram únicos. A verdade é que muitas das vezes nós queremos cobrir as nossas marcas como se quiséssemos nos mostrar perfeitos. Mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e Ele nos restaura para o louvor da glória dEle. Não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque aquilo que um dia quase nos paralisou, agora nos colocou de pé novamente, em seu poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre, porque o teu testemunho é a expressão
do poder de recomeçar de Deus. Para termos confiança e recomeçar, precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, se tornando escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá. Ou seja, a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Diz o Senhor: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Em meio aos desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. A fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus faça algo novo e recomece. Os teus bens podem ir embora, mas a sua fé permanece. Você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem algo novo para você. A verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma. Desde quando você estava no ventre de sua mãe, Deus já liberava promessas ao teu respeito. Mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega, você vive como se não tivesse promessa nenhuma. As promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam. É por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, mergulha nele profundamente, parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante 10 anos, aquela pessoa está vivendo em alguns meses. Isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus, entrega o seu futuro a Ele, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Deus não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. O que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa, acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo, quer dizer que já vai acontecer. Mas Deus já fez a parte dele. Ele liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas. A plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento. Existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta, e Ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra. Precisamos aprender essa arte de, a partir das ruínas, reconstruir algo novo. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto, mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas. A questão não é a condição em que as ruínas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque tudo ao seu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir, porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor, precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Às vezes, você pede a Deus para reconstruir o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, mas primeiramente, Deus quer reconstruir você, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que Ele quer te dar. Para entrar o novo de Deus, nós precisamos esvair o velho. Você pode estar angustiado
em um lugar escuro, preocupado, em qualquer lugar. Mas Deus te diz que existe poder no nome dele para recomeçar. Mesmo se você cair, se perder, desanimar, ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, é só um monte de ruínas, mas você tem tudo o que precisa para recomeçar. Aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer, como diz na passagem no início da mensagem em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o seu Santo Espírito que se move em lares, corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem e não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como você tem usado o seu tempo? Tempo, o maior recurso do mundo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Pense por um instante neste momento. O que realmente você tem feito com o seu tempo? Você consegue controlar o seu tempo ou ele tem controlado você? Eu penso que quando a vida nos coloca em um lugar, ainda não é um valor. O valor é quando escolhemos estar, mesmo muitas das vezes não precisando. É uma angústia muito grande, porque por causa do ritmo da vida, vamos perdendo a capacidade e o direito de escolha. Ficamos impotentes de controlar o nosso tempo e viramos escravos dele. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando deixamos de ter condições de escolher. É como, por exemplo, um viciado. Um viciado na medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, vai criando uma dependência. E naturalmente essa pessoa deixa de ser livre para escolher. Deixa de ser livre para viver. Deixa de ser livre para gerir o seu tempo. É o organismo que pede,
pois ele ficou dependente daquilo, perdeu a sua liberdade. O hábito também nos vicia. Podemos ficar viciados em hábitos ruins. E quanto mais ficamos viciados, mais vamos perdendo a liberdade. A não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente, quem não tem essa percepção tem a necessidade de ter datas especiais para as coisas e só vive neste momento especial, entre aspas. Mas e a rotina? Que é o dia, a nossa oportunidade de festejar o menor dos acontecimentos, de tornar a vida sempre especial, que é, às vezes, o simples fato de estar junto de alguém. Às vezes encontramos pessoas que têm a mania de guardar a louça especial, aquela louça que fica na cristaleira, e quando perguntamos sobre, a pessoa diz que é para uma ocasião especial. Só que essa ocasião nunca chega. É estranho termos isso. Como queremos algo mais especial do que estar em casa com a nossa família e filhos? Isso sim é especial. Que visita pode ser mais especial que o seu seio familiar? São desculpas e bobagens que vamos internalizando, que acabam tirando de nós a feliz oportunidade de viver bem. Às vezes, a não percepção do tempo nos faz perdê-lo cada vez mais. Quanto menos percebemos, mais perdemos. É igual quando pegamos o celular antes de dormir e falamos que só vamos dar uma olhadinha, pois amanhã temos que levantar cedo. Mas na hora que percebemos, já se passaram 2 horas que ficamos grudados no telefone. Não dormimos, não vimos nenhum conhecimento que vai fazer diferença na nossa vida e o tempo passou. Se pelo menos fosse um livro. Mas todos os dias perdemos a oportunidade de ocupar o nosso tempo para ver a vida alheia na internet. Temos que nos dar o direito de ter dias saudáveis para a nossa mente. Se você pesquisar na internet para buscar conteúdo, é de se perceber que existem muitos conteúdos bons. Mas, infelizmente, o que mais chama atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a vida do outro, é a bobeira, é a viagem que o outro fez, ou as mensagens de bom dia. E o engraçado é que, pessoalmente, a pessoa sempre está de mau humor e nunca dá bom dia. Todos os dias, a mesma rotina. O pior é quando você percebe que esse excesso retira da palavra a possibilidade dela verdadeiramente dizer. É como falar "eu te amo" para qualquer um. Essas declarações de amor que você vê o tempo todo na internet é uma mentira. Então ficamos cada vez mais vazios. Nessas hashtags, vamos declarando o quanto estamos idiotizados, falando o que todo mundo fala. Perdemos o valor das palavras. É um conjunto de futilidades na nossa vida. Nós perdemos demais a oportunidade de buscar de fato o que pode dar sustento para a nossa vida. A melhor maneira para envelhecermos é ficando amigo dos livros, porque de ler e conhecer vamos ser ocupados com muita facilidade. Sabe, você vai ver que ao construir uma rotina saudável, vai lhe facilitar lidar com o tempo. É preciso começar a viver com mais fecundidade e com menos superficialidade. Nós somos muito incoerentes. Perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. De repente, aquilo que está gritando a nossa atenção, nem perto passamos. Não é sobre ter todas as pessoas, é ter uma só. Nunca coloque essa multidão de pessoas que existem no celular em cima do seu cantinho de mundo.
onde você se sente bem. Em nossa casa é preciso se sentir bem ao chegar e abrir a porta, por mais simples que seja. O quarto é seu, o cheiro, o significado. É sobreviver bem a relação com o tempo. Quanto menos esperamos, partimos dessa vida. Quanto mais cedo despertar essa vontade sobre a percepção do tempo, mais cedo vai cair por terra todas as ilusões que nos privam de perceber esse tempo. As distrações da vida é que nos tiram essa percepção. É um jeito prudente de viver. É preciso viver intensamente, não deixando espaço para hipocrisia. Nos perdemos demais, nos traímos, fazemos escolhas que machucam quem realmente somos. É preciso distinguir aquilo que importa daquilo que não importa. Vamos lutar para olhar para o nosso passado, para as nossas escolhas e ficar confortável, mesmo com aquilo que não deu certo, mas também olhar para aquilo que valeu a pena. É olhar para a matemática dos seus dias, da sua vida, e chegar na conclusão que está pelo menos na justiça, sendo justo consigo mesmo. A maior qualidade de tempo que podemos usufruir é na presença do Senhor. Quando dedicamos tempo àquele que já conhece nosso futuro, estamos usando o recurso mais precioso que temos, com a pessoa mais importante que possuímos. O Senhor é tão maravilhoso que nos deu o tempo e a liberdade de usá-lo como bem entendermos. E é triste que a grande maioria de nós não usamos nem um pouquinho desse tempo para dedicar ao nosso Criador. Ao contrário do que deveria ser, ele merecia a maior parte do nosso tempo. Todas as influências do mundo estão na tecnologia de hoje. Justamente o diabo tem nos alcançado com facilidade, com uma possível traição ou com uma exposição daquilo que tenho de pior, ou para nos fazermos ser deselegantes com as pessoas, para fazer com que prestemos mais atenção em uma tela pequena que nos priva do mundo à nossa volta, ou para nos fazer ficar interessados em um mundo que não é nosso, que não tem a ver conosco, que não nos enriquece em nada e que só nos retira o tempo, que é aquilo que temos de mais precioso. A maior riqueza que o ser humano tem nos dias de hoje é o tempo. Valorize o seu na dura rotina da sua vida. Faça de tudo para ter o seu tempo para percebê-lo e assim viver com a qualidade que você merece. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No dia de hoje, Pai, aprendemos sobre a importância do tempo. Agradecemos por ter nos concedido esse bem tão precioso. Pedimos perdão por mal utilizá-lo. Perdoe-nos, Senhor, pois a maior parte de nosso tempo e o tempo de maior qualidade precisa ser todo seu, nosso Pai zeloso e amoroso. Derrame o seu Santo Espírito e nos dê a sabedoria que vem do seu trono de glória para aprendermos a gerir o tempo de acordo com a sua vontade. Pai amado, o inimigo de nossas almas tem nos alcançado com muita facilidade devido à quantidade de distrações e tecnologia que existem nos dias de hoje, fazendo com que, de uma forma muito sutil, nos afastemos de Ti. Ajude-nos, Pai, nessa caminhada para que aprendamos a conduzir a nossa vida através do tempo, vivendo intensamente um dia de cada vez e desfrutando dos sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado.
Te amo em Cristo Jesus.